assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina só, você muda para cidade grande, vira estilista, começa a andar naqueles eventos glamurosos, vive cercada de luzes, gente importante, futuro brilhante e, do nada, seu namorado perfeito te pede em casamento. E não é qualquer namorado, não. O cara é simplesmente filho da prefeita de Nova York, com o futuro político todo desenhado. É aquele tipo de pedido que qualquer revista de moda sairia gritando "Noivado do ano!". Só que Melanie tem um pequeno problema que ela não contou pra ninguém. Ela já é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. A partir daí, começa a aventura, porque Melanie tem que voltar para a cidadezinha onde cresceu, que é praticamente o oposto da vibe chique que ela exala em Nova York, e enfrentar aquele passado que ela jurava ter deixado para trás. E aí vem aquele contraste delicioso. A menina fina da cidade grande, voltando para o lugar onde o povo sabe de tudo da vida de todo mundo, onde todo mundo chama pelo nome, onde o tempo passa devagar e onde os erros ficam ecoando até a pessoa finalmente resolver olhar para eles de frente. E é muito engraçado, porque assim que ela pisa lá, já dá para sentir que tem história mal resolvida no ar. Ela tenta convencer o Jake a assinar logo o divórcio para ela poder seguir a vida nova, mas Jake, Jake é Jake. O cara não facilita. Ele é aquele tipo de sujeito simples, meio marrento, mas com aquele coração gigante que ele não admite que tem. E dá pra perceber rapidinho que ele ainda sente alguma coisa por ela, só que não vai entregar isso tão fácil. Enquanto isso, Melanie vai reencontrando pessoas da infância, amizades antigas, lembranças que estavam guardadas, algumas boas, outras nem tanto. E o mais bonito é ver como ela vai percebendo que, apesar de todo o sucesso, fama e glamour, existe uma parte dela que continua muito conectada àquele lugar. Como se o Alabama fosse não apenas um ponto no mapa, mas um pedaço dela mesma que nunca foi embora. A história começa daquele jeito gostoso, com Melanie vivendo o auge da vida nova em Nova York. Ela está brilhando no mundo da moda, com roupas cheias de estilo, desfiles, entrevistas e aquela atmosfera glamurosa onde tudo parece mágico. Ou, pelo menos parece até você perceber o tanto de pressão que existe por trás. E é nessa vibe que entra Patrick, o namorado perfeito. Educado, rico, elegante, com um sorriso pronto para foto e, como bônus, herdeiro da prefeita da cidade. Um pacote completo. Quando ele pede Melanie em casamento, todo mundo simplesmente explode de alegria. Menos ela. Não que ela não queira, mas porque tem uma bomba guardada no armário. Ela ainda é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. E é exatamente aqui que a gente cai naquela situação que só filme de comédia romântica sabe fazer. A protagonista, com uma vida linda e organizada, prestes a se desfazer igual castelo de areia com a onda chegando. Ela tentou esconder o passado, correu, fugiu, reinventou o nome, inventou uma nova Melanie, mas uma hora o passado dá aquele tapinha no ombro e fala: "Ei, lembra de mim?" Logo de cara, ela tenta manter aquela pose elegante, chique, quase como se estivesse interpretando um personagem na própria cidade natal. Só que, no Alabama, não tem como mentir muito tempo. As pessoas lembram, as pessoas observam e, principalmente, as pessoas comentam. O filme mostra isso de um jeito bem divertido, porque cada esquina é um gatilho, cada rosto conhecido traz uma história que ela empurrou para trás por anos. E a grande verdade é que Melanie está vivendo uma queda de máscara. A versão que ela criou em Nova York é cheia de brilho, mas não tem raízes. Já a versão original dela é cheia de terra, de erros, de impulsos, mas é real. E aí começa aquela guerra interna que a gente vê claramente quando ela reencontra a antiga turma dela. Os amigos de infância são diretos, brincam com ela, fazem piadas, cutucam e alguns até guardam mágoas que ela nem lembrava mais. Eles olham para ela com aquele misto de carinho e julgamento, como se perguntassem: "Você voltou por quê? Por quem? Ou para quê?" E no meio disso, Jake vira um espelho enorme para ela. Ele não fala muito, mas tudo o que ele faz diz alguma coisa.
Ele é teimoso, mas também é sensível. Ele provoca, mas protege. Ele ri dela, mas cuida. Ele tem aquela segurança calma que Melanie nunca conseguiu ter quando ficaram juntos. É quase irritante e, ao mesmo tempo, irresistível. E isso mexe com ela mais do que ela quer admitir. Mas o problema maior surge quando Melanie começa a mentir. Só um pouquinho ali e outro ali, até que vira uma bola de neve. Ela mente para o povo da cidade dizendo que está só visitando. Mente para ela mesma dizendo que não sente mais nada pelo ex-marido. Mente para o noivo dizendo que já está tudo resolvido. Mente até para os pais, tentando esconder que a vida perfeita que ela mostra é, na verdade, um castelo de cartas. E, como tudo em cidade pequena vira notícia em 5 minutos, as mentiras começam a apertar. O pior é que quanto mais ela tenta forçar a imagem da nova Melanie, mais o Alabama vai arrancando a antiga. Aquela que era mais sincera, mais simples, mais bagunçada e mais verdadeira. A gente percebe isso claramente na cena em que ela tenta impressionar todo mundo, fingindo que a vida dela em Nova York é impecável. Só que não cola, porque para quem cresceu com ela, não adianta mostrar salto, vestido caro ou postura elegante. Eles sabem das brigas, dos micos, dos sonhos antigos, das promessas quebradas. Eles sabem a Melanie que chorava quando ia mal na escola, que corria descalça atrás do Jake, que se apaixonou de verdade. E aos poucos, a máscara começa a rachar. Enquanto isso, o Jake continua firme na dele. Ele não diz com todas as letras, mas fica claro que ainda ama ela. Ele mostra isso nos detalhes, no jeito que olha, na maneira como não assina o divórcio roll de cara, na forma como se importa mesmo tentando fingir que não. O amor dele é aquele tipo quieto, que não precisa fazer cena, mas que está ali, constante. E isso abala todas as decisões que Melanie jurava ter tomado. No Alabama, segredo dura menos que sorvete no sol. Bastou um cochicho, uma frase atravessada, um olhar estranho e pronto. A cidade inteira descobre que Melanie não só voltou sem aviso, mas que também mentiu sobre quem ela virou e sobre o que realmente veio fazer ali. E não é só isso, descobrem inclusive que ela ainda é casada com Jake. E aí, a coisa explode de vez. Você imagina um constrangimento? Pois é. E como se não bastasse, Patrick, o noivo perfeito, o príncipe moderno, o cara que representava o futuro brilhante, tá bem no meio da confusão. Ele tinha ido ali cheio de amor, achando que ia conquistar todo mundo, mas o pobre coitado cai de paraquedas no furacão emocional da Melanie. Ele percebe, de um jeito bem doloroso, que ela nunca foi completamente sincera. Não por maldade, mas porque ela estava tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, a Melanie da cidade grande e a Melanie do Alabama. E isso simplesmente não dá certo. A prefeita, mãe de Patrick, também aparece e, como você pode imaginar, vira aquela cena. Ela é dura, direta, mandona e quer proteger o filho, só que acaba atacando Melanie sem piedade, como se ela fosse um erro ambulante. E isso só piora o caos, porque coloca Melanie num confronto que ela já não tem força emocional para aguentar. Mas, no fundo, essa explosão é exatamente o que Melanie precisava para finalmente encarar a própria verdade. Durante o filme todo, ela tenta equilibrar passado e presente, aparência e essência, verdade e mentira. Só que quando o castelo desmorona, ela percebe que o que sobrou é justamente o que importa. E esse resto, quase sempre, é o coração falando mais alto. Depois da confusão generalizada, Melanie começa a enxergar com clareza o que ela evitou por anos. Ela nunca deixou de amar Jake. Não importa o quanto ela cresceu, o quanto mudou, o quanto correu atrás dos sonhos dela. No fundo, o amor dela por ele estava guardado, como brasas escondidas, que só precisaram de um sopro para reacender. Imagina só, você muda para cidade grande, vira estilista, começa a andar naqueles eventos glamurosos, vive cercada de luzes, gente importante, futuro brilhante e, do nada, seu namorado perfeito te pede em casamento. E não é qualquer namorado, não. O cara é simplesmente filho da prefeita de Nova York, com o futuro político todo desenhado. É aquele tipo de pedido que qualquer revista de moda sairia gritando "Noivado do ano!". Só que Melanie tem um pequeno problema que ela não contou pra ninguém. Ela já é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio.
A partir daí, começa a aventura, porque Melanie tem que voltar para a cidadezinha onde cresceu, que é praticamente o oposto da vibe chique que ela exala em Nova York, e enfrentar aquele passado que ela jurava ter deixado para trás. E aí vem aquele contraste delicioso. A menina fina da cidade grande voltando para o lugar onde o povo sabe de tudo da vida de todo mundo, onde todo mundo chama pelo nome, onde o tempo passa devagar e onde os erros ficam ecoando até a pessoa finalmente resolver olhar para eles de frente. E é muito engraçado, porque assim que ela pisa lá, já dá para sentir que tem história mal resolvida no ar. Ela tenta convencer o Jake a assinar logo o divórcio para ela poder seguir a vida nova, mas Jake, Jake é Jake. O cara não facilita. Ele é aquele tipo de sujeito simples, meio marrento, mas com aquele coração gigante que ele não admite que tem. E dá pra perceber rapidinho que ele ainda sente alguma coisa por ela, só que não vai entregar isso tão fácil. Enquanto isso, Melanie vai reencontrando pessoas da infância, amizades antigas, lembranças que estavam guardadas, algumas boas, outras nem tanto. E o mais bonito é ver como ela vai percebendo que, apesar de todo o sucesso, fama e glamour, existe uma parte dela que continua muito conectada àquele lugar. Como se o Alabama fosse não apenas um ponto no mapa, mas um pedaço dela mesma que nunca foi embora. A história começa daquele jeito gostoso, com Melanie vivendo o auge da vida nova em Nova York. Ela está brilhando no mundo da moda, com roupas cheias de estilo, desfiles, entrevistas e aquela atmosfera glamurosa onde tudo parece mágico. Ou, pelo menos parece até você perceber o tanto de pressão que existe por trás. E é nessa vibe que entra Patrick, o namorado perfeito. Educado, rico, elegante, com um sorriso pronto para foto e, como bônus, herdeiro da prefeita da cidade. Um pacote completo. Quando ele pede Melanie em casamento, todo mundo simplesmente explode de alegria. Menos ela. Não que ela não queira, mas porque tem uma bomba guardada no armário. Ela ainda é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. E é exatamente aqui que a gente cai naquela situação que só filme de comédia romântica sabe fazer. A protagonista, com uma vida linda e organizada, prestes a se desfazer igual castelo de areia com a onda chegando. Ela tentou esconder o passado, correu, fugiu, reinventou o nome, inventou uma nova Melanie, mas uma hora o passado dá aquele tapinha no ombro e fala: "Ei, lembra de mim?" Logo de cara, ela tenta manter aquela pose elegante, chique, quase como se estivesse interpretando um personagem na própria cidade natal. Só que, no Alabama, não tem como mentir muito tempo. As pessoas lembram, as pessoas observam e, principalmente, as pessoas comentam. O filme mostra isso de um jeito bem divertido, porque cada esquina é um gatilho, cada rosto conhecido traz uma história que ela empurrou para trás por anos. E a grande verdade é que Melanie está vivendo uma queda de máscara. A versão que ela criou em Nova York é cheia de brilho, mas não tem raízes. Já a versão original dela é cheia de terra, de erros, de impulsos, mas é real. E aí começa aquela guerra interna que a gente vê claramente quando ela reencontra a antiga turma dela. Os amigos de infância são diretos, brincam com ela, fazem piadas, cutucam e alguns até guardam mágoas que ela nem lembrava mais. Eles olham para ela com aquele misto de carinho e julgamento, como se perguntassem: "Você voltou por quê? Por quem? Ou para quê?" E no meio disso, Jake vira um espelho enorme para ela. Ele não fala muito, mas tudo o que ele faz diz alguma coisa. Ele é teimoso, mas também é sensível. Ele provoca, mas protege. Ele ri dela, mas cuida. Ele tem aquela segurança calma que Melanie nunca conseguiu ter quando ficaram juntos. É quase irritante e, ao mesmo tempo, irresistível. E isso mexe com ela mais do que ela quer admitir. Mas o problema maior surge quando Melanie começa a mentir. Só um pouquinho ali e outro ali, até que vira uma bola de neve. Ela mente para o povo da cidade dizendo que está só visitando. Mente para ela mesma dizendo que não sente mais nada pelo ex-marido. Mente para o noivo dizendo que já está tudo resolvido. Mente até para os pais, tentando esconder que a vida perfeita que ela mostra é, na verdade, um castelo de cartas. E, como tudo em cidade pequena vira notícia em 5 minutos, as mentiras começam a apertar. O pior é que quanto mais ela tenta forçar a imagem da nova Melanie, mais o Alabama vai arrancando a antiga. Aquela que era mais sincera, mais simples, mais bagunçada e mais verdadeira.
A gente percebe isso claramente na cena em que ela tenta impressionar todo mundo, fingindo que a vida dela em Nova York é impecável. Só que não cola, porque para quem cresceu com ela, não adianta mostrar salto, vestido caro ou postura elegante. Eles sabem das brigas, dos micos, dos sonhos antigos, das promessas quebradas. Eles sabem a Melanie que chorava quando ia mal na escola, que corria descalça atrás do Jake, que se apaixonou de verdade. E aos poucos, a máscara começa a rachar. Enquanto isso, o Jake continua firme na dele. Ele não diz com todas as letras, mas fica claro que ainda ama ela. Ele mostra isso nos detalhes, no jeito que olha, na maneira como não assina o divórcio roll de cara, na forma como se importa mesmo tentando fingir que não. O amor dele é aquele tipo quieto, que não precisa fazer cena, mas que está ali, constante. E isso abala todas as decisões que Melanie jurava ter tomado. No Alabama, segredo dura menos que sorvete no sol. Bastou um cochicho, uma frase atravessada, um olhar estranho e pronto. A cidade inteira descobre que Melanie não só voltou sem aviso, mas que também mentiu sobre quem ela virou e sobre o que realmente veio fazer ali. E não é só isso, descobrem inclusive que ela ainda é casada com Jake. E aí, a coisa explode de vez. Você imagina um constrangimento? Pois é. E como se não bastasse, Patrick, o noivo perfeito, o príncipe moderno, o cara que representava o futuro brilhante, tá bem no meio da confusão. Ele tinha ido ali cheio de amor, achando que ia conquistar todo mundo, mas o pobre coitado cai de paraquedas no furacão emocional da Melanie. Ele percebe, de um jeito bem doloroso, que ela nunca foi completamente sincera. Não por maldade, mas porque ela estava tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, a Melanie da cidade grande e a Melanie do Alabama. E isso simplesmente não dá certo. A prefeita, mãe de Patrick, também aparece e, como você pode imaginar, vira aquela cena. Ela é dura, direta, mandona e quer proteger o filho, só que acaba atacando Melanie sem piedade, como se ela fosse um erro ambulante. E isso só piora o caos, porque coloca Melanie num confronto que ela já não tem força emocional para aguentar. Mas, no fundo, essa explosão é exatamente o que Melanie precisava para finalmente encarar a própria verdade. Durante o filme todo, ela tenta equilibrar passado e presente, aparência e essência, verdade e mentira. Só que quando o castelo desmorona, ela percebe que o que sobrou é justamente o que importa. E esse resto, quase sempre, é o coração falando mais alto. Depois da confusão generalizada, Melanie começa a enxergar com clareza o que ela evitou por anos. Ela nunca deixou de amar Jake. Não importa o quanto ela cresceu, o quanto mudou, o quanto correu atrás dos sonhos dela. No fundo, o amor dela por ele estava guardado, como brasas escondidas, que só precisaram de um sopro para reacender. Imagina só, você muda para a cidade grande, vira estilista, começa a andar naqueles eventos glamurosos, vive cercada de luzes, gente importante, futuro brilhante e, do nada, seu namorado perfeito te pede em casamento. E não é qualquer namorado, não. O cara é simplesmente filho da prefeita de Nova York, com o futuro político todo desenhado. É aquele tipo de pedido que qualquer revista de moda sairia gritando "Noivado do ano!". Só que Melanie tem um pequeno problema que ela não contou pra ninguém. Ela já é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. A partir daí, começa a aventura, porque Melanie tem que voltar para a cidadezinha onde cresceu, que é praticamente o oposto da vibe chique que ela exala em Nova York, e enfrentar aquele passado que ela jurava ter deixado para trás. E aí vem aquele contraste delicioso. A menina fina da cidade grande voltando para o lugar onde o povo sabe de tudo da vida de todo mundo, onde todo mundo chama pelo nome, onde o tempo passa devagar e onde os erros ficam ecoando até a pessoa finalmente resolver olhar para eles de frente. E é muito engraçado, porque assim que ela pisa lá, já dá para sentir que tem história mal resolvida no ar. Ela tenta convencer o Jake a assinar logo o divórcio para ela poder seguir a vida nova, mas Jake, Jake é Jake. O cara não facilita. Ele é aquele tipo de sujeito simples, meio marrento, mas com aquele coração gigante que ele não admite que tem. E dá pra perceber rapidinho que ele ainda sente alguma coisa por ela, só que não vai entregar isso tão fácil.
Enquanto isso, Melanie vai reencontrando pessoas da infância, amizades antigas, lembranças que estavam guardadas, algumas boas, outras nem tanto. E o mais bonito é ver como ela vai percebendo que, apesar de todo o sucesso, fama e glamour, existe uma parte dela que continua muito conectada àquele lugar. Como se o Alabama fosse não apenas um ponto no mapa, mas um pedaço dela mesma que nunca foi embora. A história começa daquele jeito gostoso, com Melanie vivendo o auge da vida nova em Nova York. Ela está brilhando no mundo da moda, com roupas cheias de estilo, desfiles, entrevistas e aquela atmosfera glamurosa onde tudo parece mágico. Ou, pelo menos parece até você perceber o tanto de pressão que existe por trás. E é nessa vibe que entra Patrick, o namorado perfeito. Educado, rico, elegante, com um sorriso pronto para foto e, como bônus, herdeiro da prefeita da cidade. O pacote completo. Quando ele pede Melanie em casamento, todo mundo simplesmente explode de alegria. Menos ela. Não que ela não queira, mas porque tem uma bomba guardada no armário. Ela ainda é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. E é exatamente aqui que a gente cai naquela situação que só filme de comédia romântica sabe fazer. A protagonista, com uma vida linda e organizada, prestes a se desfazer igual castelo de areia com a onda chegando. Ela tentou esconder o passado, correu, fugiu, reinventou o nome, inventou uma nova Melanie, mas uma hora o passado dá aquele tapinha no ombro e fala: "Ei, lembra de mim?" Logo de cara, ela tenta manter aquela pose elegante, chique, quase como se estivesse interpretando um personagem na própria cidade natal. Só que, no Alabama, não tem como mentir muito tempo. As pessoas lembram, as pessoas observam e, principalmente, as pessoas comentam. O filme mostra isso de um jeito bem divertido porque cada esquina é um gatilho, cada rosto conhecido traz uma história que ela empurrou para trás por anos. E a grande verdade é que Melanie está vivendo uma queda de máscara. A versão que ela criou em Nova York é cheia de brilho, mas não tem raízes. Já a versão original dela é cheia de terra, de erros, de impulsos, mas é real. E aí começa aquela guerra interna que a gente vê claramente quando ela reencontra a antiga turma dela. Os amigos de infância são diretos, brincam com ela, fazem piadas, cutucam e alguns até guardam mágoas que ela nem lembrava mais. Eles olham para ela com aquele misto de carinho e julgamento, como se perguntassem: "Você voltou por quê? Por quem? Ou para quê?" E no meio disso, Jake vira um espelho enorme para ela. Ele não fala muito, mas tudo o que ele faz diz alguma coisa. Ele é teimoso, mas também é sensível. Ele provoca, mas protege. Ele ri dela, mas cuida. Ele tem aquela segurança calma que Melanie nunca conseguiu ter quando ficaram juntos. É quase irritante e, ao mesmo tempo, irresistível. E isso mexe com ela mais do que ela quer admitir. Mas o problema maior surge quando Melanie começa a mentir. Só um pouquinho ali e outro ali, até que vira uma bola de neve. Ela mente para o povo da cidade dizendo que está só visitando. Mente para ela mesma dizendo que não sente mais nada pelo ex-marido. Mente para o noivo dizendo que já está tudo resolvido. Mente até para os pais, tentando esconder que a vida perfeita que ela mostra é, na verdade, um castelo de cartas. E, como tudo em cidade pequena vira notícia em 5 minutos, as mentiras começam a apertar. O pior é que quanto mais ela tenta forçar a imagem da nova Melanie, mais o Alabama vai arrancando a antiga. Aquela que era mais sincera, mais simples, mais bagunçada e mais verdadeira. A gente percebe isso claramente na cena em que ela tenta impressionar todo mundo, fingindo que a vida dela em Nova York é impecável. Só que não cola, porque para quem cresceu com ela, não adianta mostrar salto, vestido caro ou postura elegante. Eles sabem das brigas, dos micos, dos sonhos antigos, das promessas quebradas. Eles sabem a Melanie que chorava quando ia mal na escola, que corria descalça atrás do Jake, que se apaixonou de verdade. E aos poucos, a máscara começa a rachar. Enquanto isso, o Jake continua firme na dele. Ele não diz com todas as letras, mas fica claro que ainda ama ela. Ele mostra isso nos detalhes, no jeito que olha, na maneira como não assina o divórcio roll de cara, na forma como se importa mesmo tentando fingir que não. O amor dele é aquele tipo quieto, que não precisa fazer cena, mas que está ali, constante. E isso abala todas as decisões que Melanie jurava ter tomado.
No Alabama, segredo dura menos que sorvete no sol. Bastou um cochicho, uma frase atravessada, um olhar estranho e pronto. A cidade inteira descobre que Melanie não só voltou sem aviso, mas que também mentiu sobre quem ela virou e sobre o que realmente veio fazer ali. E não é só isso, descobrem inclusive que ela ainda é casada com Jake. E aí, a coisa explode de vez. Você imagina um constrangimento? Pois é. E como se não bastasse, Patrick, o noivo perfeito, o príncipe moderno, o cara que representava o futuro brilhante, tá bem no meio da confusão. Ele tinha ido ali cheio de amor, achando que ia conquistar todo mundo, mas o pobre coitado cai de paraquedas no furacão emocional da Melanie. Ele percebe, de um jeito bem doloroso, que ela nunca foi completamente sincera. Não por maldade, mas porque ela estava tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, a Melanie da cidade grande e a Melanie do Alabama. E isso simplesmente não dá certo. A prefeita, mãe de Patrick, também aparece e, como você pode imaginar, vira aquela cena. Ela é dura, direta, mandona e quer proteger o filho, só que acaba atacando Melanie sem piedade, como se ela fosse um erro ambulante. E isso só piora o caos, porque coloca Melanie num confronto que ela já não tem força emocional para aguentar. Mas, no fundo, essa explosão é exatamente o que Melanie precisava para finalmente encarar a própria verdade. Durante o filme todo, ela tenta equilibrar passado e presente, aparência e essência, verdade e mentira. Só que quando o castelo desmorona, ela percebe que o que sobrou é justamente o que importa. E esse resto, quase sempre, é o coração falando mais alto. Depois da confusão generalizada, Melanie começa a enxergar com clareza o que ela evitou por anos. Ela nunca deixou de amar Jake. Não importa o quanto ela cresceu, o quanto mudou, o quanto correu atrás dos sonhos dela. No fundo, o amor dela por ele estava guardado, como brasas escondidas, que só precisaram de um sopro para reacender. Imagina só, você muda para a cidade grande, vira estilista, começa a andar naqueles eventos glamurosos, vive cercada de luzes, gente importante, futuro brilhante e, do nada, seu namorado perfeito te pede em casamento. E não é qualquer namorado, não. O cara é simplesmente filho da prefeita de Nova York, com o futuro político todo desenhado. É aquele tipo de pedido que qualquer revista de moda sairia gritando "Noivado do ano!". Só que Melanie tem um pequeno problema que ela não contou pra ninguém. Ela já é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. A partir daí, começa a aventura, porque Melanie tem que voltar para a cidadezinha onde cresceu, que é praticamente o oposto da vibe chique que ela exala em Nova York, e enfrentar aquele passado que ela jurava ter deixado para trás. E aí vem aquele contraste delicioso. A menina fina da cidade grande voltando para o lugar onde o povo sabe de tudo da vida de todo mundo, onde todo mundo chama pelo nome, onde o tempo passa devagar e onde os erros ficam ecoando até a pessoa finalmente resolver olhar para eles de frente. E é muito engraçado, porque assim que ela pisa lá, já dá para sentir que tem história mal resolvida no ar. Ela tenta convencer o Jake a assinar logo o divórcio para ela poder seguir a vida nova, mas Jake, Jake é Jake. O cara não facilita. Ele é aquele tipo de sujeito simples, meio marrento, mas com aquele coração gigante que ele não admite que tem. E dá pra perceber rapidinho que ele ainda sente alguma coisa por ela, só que não vai entregar isso tão fácil. Enquanto isso, Melanie vai reencontrando pessoas da infância, amizades antigas, lembranças que estavam guardadas, algumas boas, outras nem tanto. E o mais bonito é ver como ela vai percebendo que, apesar de todo sucesso, fama e glamour, existe uma parte dela que continua muito conectada àquele lugar. Como se o Alabama fosse não apenas um ponto no mapa, mas um pedaço dela mesma que nunca foi embora. A história começa daquele jeito gostoso, com Melanie vivendo o auge da vida nova em Nova York. Ela está brilhando no mundo da moda, com roupas cheias de estilo, desfiles, entrevistas e aquela atmosfera glamurosa onde tudo parece mágico. Ou, pelo menos parece até você perceber o tanto de pressão que existe por trás. E é nessa vibe que entra Patrick, o namorado perfeito. Educado, rico, elegante, com um sorriso pronto para foto e, como bônus, herdeiro da prefeita da cidade. Um pacote completo.
Quando ele pede Melanie em casamento, todo mundo simplesmente explode de alegria. Menos ela. Não que ela não queira, mas porque tem uma bomba guardada no armário. Ela ainda é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. E é exatamente aqui que a gente cai naquela situação que só filme de comédia romântica sabe fazer. A protagonista, com uma vida linda e organizada, prestes a se desfazer igual castelo de areia com a onda chegando. Ela tentou esconder o passado, correu, fugiu, reinventou o nome, inventou uma nova Melanie, mas uma hora o passado dá aquele tapinha no ombro e fala: "Ei, lembra de mim?" Logo de cara, ela tenta manter aquela pose elegante, chique, quase como se estivesse interpretando um personagem na própria cidade natal. Só que, no Alabama, não tem como mentir muito tempo. As pessoas lembram, as pessoas observam e, principalmente, as pessoas comentam. O filme mostra isso de um jeito bem divertido, porque cada esquina é um gatilho, cada rosto conhecido traz uma história que ela empurrou para trás por anos. E a grande verdade é que Melanie está vivendo uma queda de máscara. A versão que ela criou em Nova York é cheia de brilho, mas não tem raízes. Já a versão original dela é cheia de terra, de erros, de impulsos, mas é real. E aí começa aquela guerra interna que a gente vê claramente quando ela reencontra a antiga turma dela. Os amigos de infância são diretos, brincam com ela, fazem piadas, cutucam e alguns até guardam mágoas que ela nem lembrava mais. Eles olham para ela com aquele misto de carinho e julgamento, como se perguntassem: "Você voltou por quê? Por quem? Ou para quê?" E no meio disso, Jake vira um espelho enorme para ela. Ele não fala muito, mas tudo o que ele faz diz alguma coisa. Ele é teimoso, mas também é sensível. Ele provoca, mas protege. Ele ri dela, mas cuida. Ele tem aquela segurança calma que Melanie nunca conseguiu ter quando ficaram juntos. É quase irritante e, ao mesmo tempo, irresistível. E isso mexe com ela mais do que ela quer admitir. Mas o problema maior surge quando Melanie começa a mentir. Só um pouquinho ali e outro ali, até que vira uma bola de neve. Ela mente para o povo da cidade dizendo que está só visitando. Mente para ela mesma dizendo que não sente mais nada pelo ex-marido. Mente para o noivo dizendo que já está tudo resolvido. Mente até para os pais, tentando esconder que a vida perfeita que ela mostra é, na verdade, um castelo de cartas. E, como tudo em cidade pequena vira notícia em 5 minutos, as mentiras começam a apertar. O pior é que quanto mais ela tenta forçar a imagem da nova Melanie, mais o Alabama vai arrancando a antiga. Aquela que era mais sincera, mais simples, mais bagunçada e mais verdadeira. A gente percebe isso claramente na cena em que ela tenta impressionar todo mundo, fingindo que a vida dela em Nova York é impecável. Só que não cola, porque para quem cresceu com ela, não adianta mostrar salto, vestido caro ou postura elegante. Eles sabem das brigas, dos micos, dos sonhos antigos, das promessas quebradas. Eles sabem a Melanie que chorava quando ia mal na escola, que corria descalça atrás do Jake, que se apaixonou de verdade. E aos poucos, a máscara começa a rachar. Enquanto isso, o Jake continua firme na dele. Ele não diz com todas as letras, mas fica claro que ainda ama ela. Ele mostra isso nos detalhes, no jeito que olha, na maneira como não assina o divórcio roll de cara, na forma como se importa mesmo tentando fingir que não. O amor dele é aquele tipo quieto, que não precisa fazer cena, mas que está ali, constante. E isso abala todas as decisões que Melanie jurava ter tomado. No Alabama, segredo dura menos que sorvete no sol. Bastou um cochicho, uma frase atravessada, um olhar estranho e pronto. A cidade inteira descobre que Melanie não só voltou sem aviso, mas que também mentiu sobre quem ela virou e sobre o que realmente veio fazer ali. E não é só isso, descobrem inclusive que ela ainda é casada com Jake. E aí, a coisa explode de vez. Você imagina um constrangimento? Pois é. E como se não bastasse, Patrick, o noivo perfeito, o príncipe moderno, o cara que representava o futuro brilhante, tá bem no meio da confusão. Ele tinha ido ali cheio de amor, achando que ia conquistar todo mundo, mas o pobre coitado cai de paraquedas no furacão emocional da Melanie. Ele percebe, de um jeito bem doloroso, que ela nunca foi completamente sincera. Não por maldade, mas porque ela estava tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, a Melanie da cidade grande e a Melanie do Alabama. E isso simplesmente não dá certo.
A prefeita, mãe de Patrick, também aparece e, como você pode imaginar, vira aquela cena. Ela é dura, direta, mandona e quer proteger o filho, só que acaba atacando Melanie sem piedade, como se ela fosse um erro ambulante. E isso só piora o caos, porque coloca Melanie num confronto que ela já não tem força emocional para aguentar. Mas, no fundo, essa explosão é exatamente o que Melanie precisava para finalmente encarar a própria verdade. Durante o filme todo, ela tenta equilibrar passado e presente, aparência e essência, verdade e mentira. Só que quando o castelo desmorona, ela percebe que o que sobrou é justamente o que importa. E esse resto, quase sempre, é o coração falando mais alto. Depois da confusão generalizada, Melanie começa a enxergar com clareza o que ela evitou por anos. Ela nunca deixou de amar Jake. Não importa o quanto ela cresceu, o quanto mudou, o quanto correu atrás dos sonhos dela. No fundo, o amor dela por ele estava guardado, como brasas escondidas, que só precisaram de um sopro para reacender. Imagina só, você muda para cidade grande, vira estilista, começa a andar naqueles eventos glamurosos, vive cercada de luzes, gente importante, futuro brilhante e, do nada, seu namorado perfeito te pede em casamento. E não é qualquer namorado, não. O cara é simplesmente filho da prefeita de Nova York, com o futuro político todo desenhado. É aquele tipo de pedido que qualquer revista de moda sairia gritando "Noivado do ano!". Só que Melanie tem um pequeno problema que ela não contou pra ninguém. Ela já é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. A partir daí, começa a aventura, porque Melanie tem que voltar para a cidadezinha onde cresceu, que é praticamente o oposto da vibe chique que ela exala em Nova York, e enfrentar aquele passado que ela jurava ter deixado para trás. E aí vem aquele contraste delicioso. A menina fina da cidade grande, voltando para o lugar onde o povo sabe de tudo da vida de todo mundo, onde todo mundo chama pelo nome, onde o tempo passa devagar e onde os erros ficam ecoando até a pessoa finalmente resolver olhar para eles de frente. E é muito engraçado, porque assim que ela pisa lá, já dá para sentir que tem história mal resolvida no ar. Ela tenta convencer o Jake a assinar logo o divórcio para ela poder seguir a vida nova, mas Jake, Jake é Jake. O cara não facilita. Ele é aquele tipo de sujeito simples, meio marrento, mas com aquele coração gigante que ele não admite que tem. E dá pra perceber rapidinho que ele ainda sente alguma coisa por ela, só que não vai entregar isso tão fácil. Enquanto isso, Melanie vai reencontrando pessoas da infância, amizades antigas, lembranças que estavam guardadas, algumas boas, outras nem tanto. E o mais bonito é ver como ela vai percebendo que, apesar de todo sucesso, fama e glamour, existe uma parte dela que continua muito conectada àquele lugar. Como se o Alabama fosse não apenas um ponto no mapa, mas um pedaço dela mesma que nunca foi embora. A história começa daquele jeito gostoso, com Melanie vivendo o auge da vida nova em Nova York. Ela está brilhando no mundo da moda, com roupas cheias de estilo, desfiles, entrevistas e aquela atmosfera glamurosa onde tudo parece mágico. Ou, pelo menos parece até você perceber o tanto de pressão que existe por trás. E é nessa vibe que entra Patrick, o namorado perfeito. Educado, rico, elegante, com um sorriso pronto para foto e, como bônus, herdeiro da prefeita da cidade. Um pacote completo. Quando ele pede Melanie em casamento, todo mundo simplesmente explode de alegria. Menos ela. Não que ela não queira, mas porque tem uma bomba guardada no armário. Ela ainda é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. E é exatamente aqui que a gente cai naquela situação que só filme de comédia romântica sabe fazer. A protagonista, com uma vida linda e organizada, prestes a se desfazer igual castelo de areia com a onda chegando. Ela tentou esconder o passado, correu, fugiu, reinventou o nome, inventou uma nova Melanie, mas uma hora o passado dá aquele tapinha no ombro e fala: "Ei, lembra de mim?" Logo de cara, ela tenta manter aquela pose elegante, chique, quase como se estivesse interpretando um personagem na própria cidade natal. Só que, no Alabama, não tem como mentir muito tempo.
As pessoas lembram, as pessoas observam e, principalmente, as pessoas comentam. O filme mostra isso de um jeito bem divertido, porque cada esquina é um gatilho, cada rosto conhecido traz uma história que ela empurrou para trás por anos. E a grande verdade é que Melanie está vivendo uma queda de máscara. A versão que ela criou em Nova York é cheia de brilho, mas não tem raízes. Já a versão original dela é cheia de terra, de erros, de impulsos, mas é real. E aí começa aquela guerra interna que a gente vê claramente quando ela reencontra a antiga turma dela. Os amigos de infância são diretos, brincam com ela, fazem piadas, cutucam e alguns até guardam mágoas que ela nem lembrava mais. Eles olham para ela com aquele misto de carinho e julgamento, como se perguntassem: você voltou por quê? Por quem? Ou para quê? E no meio disso, Jake vira um espelho enorme para ela. Ele não fala muito, mas tudo o que ele faz diz alguma coisa. Ele é teimoso, mas também é sensível. Ele provoca, mas protege. Ele ri dela, mas cuida. Ele tem aquela segurança calma que Melanie nunca conseguiu ter quando ficaram juntos. É quase irritante e, ao mesmo tempo, irresistível. E isso mexe com ela mais do que ela quer admitir. Mas o problema maior surge quando Melanie começa a mentir. Só um pouquinho ali e outro ali, até que vira uma bola de neve. Ela mente para o povo da cidade dizendo que está só visitando. Mente para ela mesma dizendo que não sente mais nada pelo ex-marido. Mente para o noivo dizendo que já está tudo resolvido. Mente até para os pais, tentando esconder que a vida perfeita que ela mostra é, na verdade, um castelo de cartas. E, como tudo em cidade pequena vira notícia em 5 minutos, as mentiras começam a apertar. O pior é que quanto mais ela tenta forçar a imagem da nova Melanie, mais o Alabama vai arrancando a antiga. Aquela que era mais sincera, mais simples, mais bagunçada e mais verdadeira. A gente percebe isso claramente na cena em que ela tenta impressionar todo mundo, fingindo que a vida dela em Nova York é impecável. Só que não cola, porque para quem cresceu com ela, não adianta mostrar salto, vestido caro ou postura elegante. Eles sabem das brigas, dos micos, dos sonhos antigos, das promessas quebradas. Eles sabem a Melanie que chorava quando ia mal na escola, que corria descalça atrás do Jake, que se apaixonou de verdade. E aos poucos, a máscara começa a rachar. Enquanto isso, o Jake continua firme na dele. Ele não diz com todas as letras, mas fica claro que ainda ama ela. Ele mostra isso nos detalhes, no jeito que olha, na maneira como não assina o divórcio roll de cara, na forma como se importa mesmo tentando fingir que não. O amor dele é aquele tipo quieto, que não precisa fazer cena, mas que está ali, constante. E isso abala todas as decisões que Melanie jurava ter tomado. No Alabama, segredo dura menos que sorvete no sol. Bastou um cochicho, uma frase atravessada, um olhar estranho e pronto. A cidade inteira descobre que Melanie não só voltou sem aviso, mas que também mentiu sobre quem ela virou e sobre o que realmente veio fazer ali. E não é só isso, descobrem inclusive que ela ainda é casada com Jake. E aí a coisa explode de vez. Você imagina um constrangimento? Pois é. E como se não bastasse, Patrick, o noivo perfeito, o príncipe moderno, o cara que representava o futuro brilhante, tá bem no meio da confusão. Ele tinha ido ali cheio de amor, achando que ia conquistar todo mundo, mas o pobre coitado cai de paraquedas no furacão emocional da Melanie. Ele percebe, de um jeito bem doloroso, que ela nunca foi completamente sincera. Não por maldade, mas porque ela estava tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, a Melanie da cidade grande e a Melanie do Alabama. E isso simplesmente não dá certo. A prefeita, mãe de Patrick, também aparece e, como você pode imaginar, vira aquela cena. Ela é dura, direta, mandona e quer proteger o filho, só que acaba atacando Melanie sem piedade, como se ela fosse um erro ambulante. E isso só piora o caos, porque coloca Melanie num confronto que ela já não tem força emocional para aguentar. Mas, no fundo, essa explosão é exatamente o que Melanie precisava para finalmente encarar a própria verdade. Durante o filme todo, ela tenta equilibrar passado e presente, aparência e essência, verdade e mentira. Só que quando o castelo desmorona, ela percebe que o que sobrou é justamente o que importa. E esse resto, quase sempre, é o coração falando mais alto. Depois da confusão generalizada, Melanie começa a enxergar com clareza o que ela evitou por anos. Ela nunca deixou de amar Jake.
Não importa o quanto ela cresceu, o quanto mudou, o quanto correu atrás dos sonhos dela. No fundo, o amor dela por ele estava guardado, como brasas escondidas, que só precisaram de um sopro para reacender. Imagina só, você muda para cidade grande, vira estilista, começa a andar naqueles eventos glamurosos, vive cercada de luzes, gente importante, futuro brilhante e, do nada, seu namorado perfeito te pede em casamento. E não é qualquer namorado, não. O cara é simplesmente filho da prefeita de Nova York, com o futuro político todo desenhado. É aquele tipo de pedido que qualquer revista de moda sairia gritando "Noivado do ano!". Só que Melanie tem um pequeno problema que ela não contou pra ninguém. Ela já é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. A partir daí, começa a aventura, porque Melanie tem que voltar para a cidadezinha onde cresceu, que é praticamente o oposto da vibe chique que ela exala em Nova York, e enfrentar aquele passado que ela jurava ter deixado para trás. E aí vem aquele contraste delicioso. A menina fina da cidade grande voltando para o lugar onde o povo sabe de tudo da vida de todo mundo, onde todo mundo chama pelo nome, onde o tempo passa devagar e onde os erros ficam ecoando até a pessoa finalmente resolver olhar para eles de frente. E é muito engraçado, porque assim que ela pisa lá, já dá para sentir que tem história mal resolvida no ar. Ela tenta convencer o Jake a assinar logo o divórcio para ela poder seguir a vida nova, mas Jake, Jake é Jake. O cara não facilita. Ele é aquele tipo de sujeito simples, meio marrento, mas com aquele coração gigante que ele não admite que tem. E dá pra perceber rapidinho que ele ainda sente alguma coisa por ela, só que não vai entregar isso tão fácil. Enquanto isso, Melanie vai reencontrando pessoas da infância, amizades antigas, lembranças que estavam guardadas, algumas boas, outras nem tanto. E o mais bonito é ver como ela vai percebendo que, apesar de todo o sucesso, fama e glamour, existe uma parte dela que continua muito conectada àquele lugar. Como se o Alabama fosse não apenas um ponto no mapa, mas um pedaço dela mesma que nunca foi embora. A história começa daquele jeito gostoso, com Melanie vivendo o auge da vida nova em Nova York. Ela está brilhando no mundo da moda, com roupas cheias de estilo, desfiles, entrevistas e aquela atmosfera glamurosa onde tudo parece mágico. Ou, pelo menos parece até você perceber o tanto de pressão que existe por trás. E é nessa vibe que entra Patrick, o namorado perfeito. Educado, rico, elegante, com um sorriso pronto para foto e, como bônus, herdeiro da prefeita da cidade. Um pacote completo. Quando ele pede Melanie em casamento, todo mundo simplesmente explode de alegria. Menos ela. Não que ela não queira, mas porque tem uma bomba guardada no armário. Ela ainda é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. E é exatamente aqui que a gente cai naquela situação que só filme de comédia romântica sabe fazer. A protagonista, com uma vida linda e organizada, prestes a se desfazer igual castelo de areia com a onda chegando. Ela tentou esconder o passado, correu, fugiu, reinventou o nome, inventou uma nova Melanie, mas uma hora o passado dá aquele tapinha no ombro e fala: "Ei, lembra de mim?" Logo de cara, ela tenta manter aquela pose elegante, chique, quase como se estivesse interpretando um personagem na própria cidade natal. Só que, no Alabama, não tem como mentir muito tempo. As pessoas lembram, as pessoas observam e, principalmente, as pessoas comentam. O filme mostra isso de um jeito bem divertido, porque cada esquina é um gatilho, cada rosto conhecido traz uma história que ela empurrou para trás por anos. E a grande verdade é que Melanie está vivendo uma queda de máscara. A versão que ela criou em Nova York é cheia de brilho, mas não tem raízes. Já a versão original dela é cheia de terra, de erros, de impulsos, mas é real. E aí começa aquela guerra interna que a gente vê claramente quando ela reencontra a antiga turma dela. Os amigos de infância são diretos, brincam com ela, fazem piadas, cutucam e alguns até guardam mágoas que ela nem lembrava mais. Eles olham para ela com aquele misto de carinho e julgamento, como se perguntassem: "Você voltou por quê? Por quem? Ou para quê?" E no meio disso, Jake vira um espelho enorme para ela. Ele não fala muito, mas tudo o que ele faz diz alguma coisa.
Ele é teimoso, mas também é sensível. Ele provoca, mas protege. Ele ri dela, mas cuida. Ele tem aquela segurança calma que Melanie nunca conseguiu ter quando ficaram juntos. É quase irritante e, ao mesmo tempo, irresistível. E isso mexe com ela mais do que ela quer admitir. Mas o problema maior surge quando Melanie começa a mentir. Só um pouquinho ali e outro ali, até que vira uma bola de neve. Ela mente para o povo da cidade dizendo que está só visitando. Mente para ela mesma dizendo que não sente mais nada pelo ex-marido. Mente para o noivo dizendo que já está tudo resolvido. Mente até para os pais, tentando esconder que a vida perfeita que ela mostra é, na verdade, um castelo de cartas. E, como tudo em cidade pequena vira notícia em 5 minutos, as mentiras começam a apertar. O pior é que quanto mais ela tenta forçar a imagem da nova Melanie, mais o Alabama vai arrancando a antiga. Aquela que era mais sincera, mais simples, mais bagunçada e mais verdadeira. A gente percebe isso claramente na cena em que ela tenta impressionar todo mundo, fingindo que a vida dela em Nova York é impecável. Só que não cola, porque para quem cresceu com ela, não adianta mostrar salto, vestido caro ou postura elegante. Eles sabem das brigas, dos micos, dos sonhos antigos, das promessas quebradas. Eles sabem a Melanie que chorava quando ia mal na escola, que corria descalça atrás do Jake, que se apaixonou de verdade. E aos poucos, a máscara começa a rachar. Enquanto isso, o Jake continua firme na dele. Ele não diz com todas as letras, mas fica claro que ainda ama ela. Ele mostra isso nos detalhes, no jeito que olha, na maneira como não assina o divórcio roll de cara, na forma como se importa mesmo tentando fingir que não. O amor dele é aquele tipo quieto, que não precisa fazer cena, mas que está ali, constante. E isso abala todas as decisões que Melanie jurava ter tomado. No Alabama, segredo dura menos que sorvete no sol. Bastou um cochicho, uma frase atravessada, um olhar estranho e pronto. A cidade inteira descobre que Melanie não só voltou sem aviso, mas que também mentiu sobre quem ela virou e sobre o que realmente veio fazer ali. E não é só isso, descobrem inclusive que ela ainda é casada com Jake. E aí, a coisa explode de vez. Você imagina um constrangimento? Pois é. E como se não bastasse, Patrick, o noivo perfeito, o príncipe moderno, o cara que representava o futuro brilhante, tá bem no meio da confusão. Ele tinha ido ali cheio de amor, achando que ia conquistar todo mundo, mas o pobre coitado cai de paraquedas no furacão emocional da Melanie. Ele percebe, de um jeito bem doloroso, que ela nunca foi completamente sincera. Não por maldade, mas porque ela estava tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo. A Melanie da cidade grande e a Melanie do Alabama. E isso simplesmente não dá certo. A prefeita, mãe de Patrick, também aparece e, como você pode imaginar, vira aquela cena. Ela é dura, direta, mandona e quer proteger o filho, só que acaba atacando Melanie sem piedade, como se ela fosse um erro ambulante. E isso só piora o caos, porque coloca Melanie num confronto que ela já não tem força emocional para aguentar. Mas, no fundo, essa explosão é exatamente o que Melanie precisava para finalmente encarar a própria verdade. Durante o filme todo, ela tenta equilibrar passado e presente, aparência e essência, verdade e mentira. Só que quando o castelo desmorona, ela percebe que o que sobrou é justamente o que importa. E esse resto, quase sempre, é o coração falando mais alto. Depois da confusão generalizada, Melanie começa a enxergar com clareza o que ela evitou por anos. Ela nunca deixou de amar Jake. Não importa o quanto ela cresceu, o quanto mudou, o quanto correu atrás dos sonhos dela. No fundo, o amor dela por ele estava guardado, como brasas escondidas, que só precisaram de um sopro para reacender. Imagina só, você muda para cidade grande, vira estilista, começa a andar naqueles eventos glamurosos, vive cercada de luzes, gente importante, futuro brilhante e, do nada, seu namorado perfeito te pede em casamento. E não é qualquer namorado, não. O cara é simplesmente filho da prefeita de Nova York, com o futuro político todo desenhado. É aquele tipo de pedido que qualquer revista de moda sairia gritando "Noivado do ano!". Só que Melanie tem um pequeno problema que ela não contou pra ninguém. Ela já é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio.
A partir daí, começa a aventura, porque Melanie tem que voltar para a cidadezinha onde cresceu, que é praticamente o oposto da vibe chique que ela exala em Nova York, e enfrentar aquele passado que ela jurava ter deixado para trás. E aí vem aquele contraste delicioso. A menina fina da cidade grande voltando para o lugar onde o povo sabe de tudo da vida de todo mundo, onde todo mundo chama pelo nome, onde o tempo passa devagar e onde os erros ficam ecoando até a pessoa finalmente resolver olhar para eles de frente. E é muito engraçado, porque assim que ela pisa lá, já dá para sentir que tem história mal resolvida no ar. Ela tenta convencer o Jake a assinar logo o divórcio para ela poder seguir a vida nova, mas Jake, Jake é Jake. O cara não facilita. Ele é aquele tipo de sujeito simples, meio marrento, mas com aquele coração gigante que ele não admite que tem. E dá pra perceber rapidinho que ele ainda sente alguma coisa por ela, só que não vai entregar isso tão fácil. Enquanto isso, Melanie vai reencontrando pessoas da infância, amizades antigas, lembranças que estavam guardadas, algumas boas, outras nem tanto. E o mais bonito é ver como ela vai percebendo que, apesar de todo o sucesso, fama e glamour, existe uma parte dela que continua muito conectada àquele lugar. Como se o Alabama fosse não apenas um ponto no mapa, mas um pedaço dela mesma que nunca foi embora. A história começa daquele jeito gostoso, com Melanie vivendo o auge da vida nova em Nova York. Ela está brilhando no mundo da moda, com roupas cheias de estilo, desfiles, entrevistas e aquela atmosfera glamurosa onde tudo parece mágico. Ou, pelo menos parece até você perceber o tanto de pressão que existe por trás. E é nessa vibe que entra Patrick, o namorado perfeito. Educado, rico, elegante, com um sorriso pronto para foto e, como bônus, herdeiro da prefeita da cidade. O pacote completo. Quando ele pede Melanie em casamento, todo mundo simplesmente explode de alegria. Menos ela. Não que ela não queira, mas porque tem uma bomba guardada no armário. Ela ainda é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. E é exatamente aqui que a gente cai naquela situação que só filme de comédia romântica sabe fazer. A protagonista, com uma vida linda e organizada, prestes a se desfazer igual castelo de areia com a onda chegando. Ela tentou esconder o passado, correu, fugiu, reinventou o nome, inventou uma nova Melanie, mas uma hora o passado dá aquele tapinha no ombro e fala: "Ei, lembra de mim?" Logo de cara, ela tenta manter aquela pose elegante, chique, quase como se estivesse interpretando um personagem na própria cidade natal. Só que, no Alabama, não tem como mentir muito tempo. As pessoas lembram, as pessoas observam e, principalmente, as pessoas comentam. O filme mostra isso de um jeito bem divertido, porque cada esquina é um gatilho, cada rosto conhecido traz uma história que ela empurrou para trás por anos. E a grande verdade é que Melanie está vivendo uma queda de máscara. A versão que ela criou em Nova York é cheia de brilho, mas não tem raízes. Já a versão original dela é cheia de terra, de erros, de impulsos, mas é real. E aí começa aquela guerra interna que a gente vê claramente quando ela reencontra a antiga turma dela. Os amigos de infância são diretos, brincam com ela, fazem piadas, cutucam e alguns até guardam mágoas que ela nem lembrava mais. Eles olham para ela com aquele misto de carinho e julgamento, como se perguntassem: "Você voltou por quê? Por quem? Ou para quê?" E no meio disso, Jake vira um espelho enorme para ela. Ele não fala muito, mas tudo o que ele faz diz alguma coisa. Ele é teimoso, mas também é sensível. Ele provoca, mas protege. Ele ri dela, mas cuida. Ele tem aquela segurança calma que Melanie nunca conseguiu ter quando ficaram juntos. É quase irritante e, ao mesmo tempo, irresistível. E isso mexe com ela mais do que ela quer admitir. Mas o problema maior surge quando Melanie começa a mentir. Só um pouquinho ali e outro ali, até que vira uma bola de neve. Ela mente para o povo da cidade dizendo que está só visitando. Mente para ela mesma dizendo que não sente mais nada pelo ex-marido. Mente para o noivo dizendo que já está tudo resolvido. Mente até para os pais, tentando esconder que a vida perfeita que ela mostra é, na verdade, um castelo de cartas. E, como tudo em cidade pequena vira notícia em 5 minutos, as mentiras começam a apertar. O pior é que quanto mais ela tenta forçar a imagem da nova Melanie, mais o Alabama vai arrancando a antiga. Aquela que era mais sincera, mais simples, mais bagunçada e mais verdadeira.
A gente percebe isso claramente na cena em que ela tenta impressionar todo mundo, fingindo que a vida dela em Nova York é impecável. Só que não cola, porque para quem cresceu com ela, não adianta mostrar salto, vestido caro ou postura elegante. Eles sabem das brigas, dos micos, dos sonhos antigos, das promessas quebradas. Eles sabem a Melanie que chorava quando ia mal na escola, que corria descalça atrás do Jake, que se apaixonou de verdade. E aos poucos, a máscara começa a rachar. Enquanto isso, o Jake continua firme na dele. Ele não diz com todas as letras, mas fica claro que ainda ama ela. Ele mostra isso nos detalhes, no jeito que olha, na maneira como não assina o divórcio roll de cara, na forma como se importa mesmo tentando fingir que não. O amor dele é aquele tipo quieto, que não precisa fazer cena, mas que está ali, constante. E isso abala todas as decisões que Melanie jurava ter tomado. No Alabama, segredo dura menos que sorvete no sol. Bastou um cochicho, uma frase atravessada, um olhar estranho e pronto. A cidade inteira descobre que Melanie não só voltou sem aviso, mas que também mentiu sobre quem ela virou e sobre o que realmente veio fazer ali. E não é só isso, descobrem inclusive que ela ainda é casada com Jake. E aí, a coisa explode de vez. Você imagina um constrangimento? Pois é. E como se não bastasse, Patrick, o noivo perfeito, o príncipe moderno, o cara que representava o futuro brilhante, tá bem no meio da confusão. Ele tinha ido ali cheio de amor, achando que ia conquistar todo mundo, mas o pobre coitado cai de paraquedas no furacão emocional da Melanie. Ele percebe, de um jeito bem doloroso, que ela nunca foi completamente sincera. Não por maldade, mas porque ela estava tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, a Melanie da cidade grande e a Melanie do Alabama. E isso simplesmente não dá certo. A prefeita, mãe de Patrick, também aparece e, como você pode imaginar, vira aquela cena. Ela é dura, direta, mandona e quer proteger o filho, só que acaba atacando Melanie sem piedade, como se ela fosse um erro ambulante. E isso só piora o caos, porque coloca Melanie num confronto que ela já não tem força emocional para aguentar. Mas, no fundo, essa explosão é exatamente o que Melanie precisava para finalmente encarar a própria verdade. Durante o filme todo, ela tenta equilibrar passado e presente, aparência e essência, verdade e mentira. Só que quando o castelo desmorona, ela percebe que o que sobrou é justamente o que importa. E esse resto, quase sempre, é o coração falando mais alto. Depois da confusão generalizada, Melanie começa a enxergar com clareza o que ela evitou por anos. Ela nunca deixou de amar Jake. Não importa o quanto ela cresceu, o quanto mudou, o quanto correu atrás dos sonhos dela. No fundo, o amor dela por ele estava guardado, como brasas escondidas, que só precisaram de um sopro para reacender. Imagina só, você muda para cidade grande, vira estilista, começa a andar naqueles eventos glamurosos, vive cercada de luzes, gente importante, futuro brilhante e, do nada, seu namorado perfeito te pede em casamento. E não é qualquer namorado, não. O cara é simplesmente filho da prefeita de Nova York, com o futuro político todo desenhado. É aquele tipo de pedido que qualquer revista de moda sairia gritando "Noivado do ano!". Só que Melanie tem um pequeno problema que ela não contou pra ninguém. Ela já é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. A partir daí, começa a aventura, porque Melanie tem que voltar para a cidadezinha onde cresceu, que é praticamente o oposto da vibe chique que ela exala em Nova York, e enfrentar aquele passado que ela jurava ter deixado para trás. E aí vem aquele contraste delicioso. A menina fina da cidade grande voltando para o lugar onde o povo sabe de tudo da vida de todo mundo, onde todo mundo chama pelo nome, onde o tempo passa devagar e onde os erros ficam ecoando até a pessoa finalmente resolver olhar para eles de frente. E é muito engraçado, porque assim que ela pisa lá, já dá para sentir que tem história mal resolvida no ar. Ela tenta convencer o Jake a assinar logo o divórcio para ela poder seguir a vida nova, mas Jake, Jake é Jake. O cara não facilita. Ele é aquele tipo de sujeito simples, meio marrento, mas com aquele coração gigante que ele não admite que tem. E dá pra perceber rapidinho que ele ainda sente alguma coisa por ela, só que não vai entregar isso tão fácil.
Enquanto isso, Melanie vai reencontrando pessoas da infância, amizades antigas, lembranças que estavam guardadas, algumas boas, outras nem tanto. E o mais bonito é ver como ela vai percebendo que, apesar de todo o sucesso, fama e glamour, existe uma parte dela que continua muito conectada àquele lugar. Como se o Alabama fosse não apenas um ponto no mapa, mas um pedaço dela mesma que nunca foi embora. A história começa daquele jeito gostoso, com Melanie vivendo o auge da vida nova em Nova York. Ela está brilhando no mundo da moda, com roupas cheias de estilo, desfiles, entrevistas e aquela atmosfera glamurosa onde tudo parece mágico. Ou, pelo menos parece, até você perceber o tanto de pressão que existe por trás. E é nessa vibe que entra Patrick, o namorado perfeito. Educado, rico, elegante, com um sorriso pronto para foto e, como bônus, herdeiro da prefeita da cidade. O pacote completo. Quando ele pede Melanie em casamento, todo mundo simplesmente explode de alegria. Menos ela. Não que ela não queira, mas porque tem uma bomba guardada no armário. Ela ainda é casada. E ainda por cima com o primeiro amor da vida dela, lá do Alabama, onde ela cresceu correndo descalça, discutindo com Jake, aquele marido teimoso e cabeça dura que nunca assinou o divórcio. E é exatamente aqui que a gente cai naquela situação que só filme de comédia romântica sabe fazer. A protagonista, com uma vida linda e organizada, prestes a se desfazer igual castelo de areia com a onda chegando. Ela tentou esconder o passado, correu, fugiu, reinventou o nome, inventou uma nova Melanie, mas uma hora o passado dá aquele tapinha no ombro e fala: "Ei, lembra de mim?" Logo de cara, ela tenta manter aquela pose elegante, chique, quase como se estivesse interpretando um personagem na própria cidade natal. Só que, no Alabama, não tem como mentir muito tempo. As pessoas lembram, as pessoas observam e, principalmente, as pessoas comentam. O filme mostra isso de um jeito bem divertido, porque cada esquina é um gatilho, cada rosto conhecido traz uma história que ela empurrou para trás por anos. E a grande verdade é que Melanie está vivendo uma queda de máscara. A versão que ela criou em Nova York é cheia de brilho, mas não tem raízes. Já a versão original dela é cheia de terra, de erros, de impulsos, mas é real. E aí começa aquela guerra interna que a gente vê claramente quando ela reencontra a antiga turma dela. Os amigos de infância são diretos, brincam com ela, fazem piadas, cutucam e alguns até guardam mágoas que ela nem lembrava mais. Eles olham para ela com aquele misto de carinho e julgamento, como se perguntassem: "Você voltou por quê? Por quem? Ou para quê?" E no meio disso, Jake vira um espelho enorme para ela. Ele não fala muito, mas tudo o que ele faz diz alguma coisa. Ele é teimoso, mas também é sensível. Ele provoca, mas protege. Ele ri dela, mas cuida. Ele tem aquela segurança calma que Melanie nunca conseguiu ter quando ficaram juntos. É quase irritante e, ao mesmo tempo, irresistível. E isso mexe com ela mais do que ela quer admitir. Mas o problema maior surge quando Melanie começa a mentir. Só um pouquinho ali e outro ali, até que vira uma bola de neve. Ela mente para o povo da cidade dizendo que está só visitando. Mente para ela mesma dizendo que não sente mais nada pelo ex-marido. Mente para o noivo dizendo que já está tudo resolvido. Mente até para os pais, tentando esconder que a vida perfeita que ela mostra é, na verdade, um castelo de cartas. E, como tudo em cidade pequena vira notícia em 5 minutos, as mentiras começam a apertar. O pior é que quanto mais ela tenta forçar a imagem da nova Melanie, mais o Alabama vai arrancando a antiga. Aquela que era mais sincera, mais simples, mais bagunçada e mais verdadeira. A gente percebe isso claramente na cena em que ela tenta impressionar todo mundo, fingindo que a vida dela em Nova York é impecável. Só que não cola, porque para quem cresceu com ela, não adianta mostrar salto, vestido caro ou postura elegante. Eles sabem das brigas, dos micos, dos sonhos antigos, das promessas quebradas. Eles sabem a Melanie que chorava quando ia mal na escola, que corria descalça atrás do Jake, que se apaixonou de verdade. E aos poucos, a máscara começa a rachar. Enquanto isso, o Jake continua firme na dele. Ele não diz com todas as letras, mas fica claro que ainda ama ela. Ele mostra isso nos detalhes, no jeito que olha, na maneira como não assina o divórcio roll de cara, na forma como se importa mesmo tentando fingir que não. O amor dele é aquele tipo quieto, que não precisa fazer cena, mas que está ali, constante. E isso abala todas as decisões que Melanie jurava ter tomado.
No Alabama, segredo dura menos que sorvete no sol. Bastou um cochicho, uma frase atravessada, um olhar estranho e pronto. A cidade inteira descobre que Melanie não só voltou sem aviso, mas que também mentiu sobre quem ela virou e sobre o que realmente veio fazer ali. E não é só isso, descobrem inclusive que ela ainda é casada com Jake. E aí, a coisa explode de vez. Você imagina o constrangimento? Pois é. E como se não bastasse, Patrick, o noivo perfeito, o príncipe moderno, o cara que representava o futuro brilhante, tá bem no meio da confusão. Ele tinha ido ali cheio de amor, achando que ia conquistar todo mundo, mas o pobre coitado cai de paraquedas no furacão emocional da Melanie. Ele percebe, de um jeito bem doloroso, que ela nunca foi completamente sincera. Não por maldade, mas porque ela estava tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, a Melanie da cidade grande e a Melanie do Alabama. E isso simplesmente não dá certo. A prefeita, mãe de Patrick, também aparece e, como você pode imaginar, vira aquela cena. Ela é dura, direta, mandona e quer proteger o filho, só que acaba atacando Melanie sem piedade, como se ela fosse um erro ambulante. E isso só piora o caos, porque coloca Melanie num confronto que ela já não tem força emocional para aguentar. Mas, no fundo, essa explosão é exatamente o que Melanie precisava para finalmente encarar a própria verdade. Durante o filme todo, ela tenta equilibrar passado e presente, aparência e essência, verdade e mentira. Só que quando o castelo desmorona, ela percebe que o que sobrou é justamente o que importa. E esse resto, quase sempre, é o coração falando mais alto. Depois da confusão generalizada, Melanie começa a enxergar com clareza o que ela evitou por anos. Ela nunca deixou de amar Jake. Não importa o quanto ela cresceu, o quanto mudou, o quanto correu atrás dos sonhos dela. No fundo, o amor dela por ele estava guardado, como brasas escondidas, que só precisaram de um sopro para reacender. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.